Olá para todos e vamos a mais um estudo. Pedro disse que o Evangelho foi pregado aos mortos? Nos dá a impressão que sim. Vamos ler 1 Pedro 4 e verso 6. Porque por isso foi pregado o Evangelho. Veja bem, o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. À primeira vista, nos dá a impressão que realmente o Evangelho foi pregado aos mortos. Mas a Bíblia é interpretada por ela mesma e não pode haver contradição. O que pode haver é erro de interpretação e Deus é o autor da Bíblia. Por isso não pode haver contradição. Em Hebreus 9 e verso 27, lá diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, esse versículo aqui deixa claro que após a morte segue-se o juízo. É um caminho sem volta e não existe uma segunda chance após a morte. O Evangelho é aquilo que leva à salvação à pessoa. Todos aqueles que são salvos antes ouviu o Evangelho. Se o Evangelho fosse pregado aos mortos, então teria que ser pregado aos perdidos e não aos salvos mortos. Teria que ser pregado aos perdidos. E se fossem pregados o Evangelho àqueles que estão no Hades ou no Seol, em prisões no inferno, aguardando juízo, lógico que eles iriam se arrepender. Devido à situação que eles estão, eles iriam se arrepender, eles iriam crer no Evangelho simplesmente para sair daquela situação, né? Não tem cabimento isso. Então esse versículo deixa claro que após a morte segue-se o juízo. Este versículo de Hebreus se refere aos perdidos, pois somente os perdidos entrarão em juízo após a morte. A primeira parte do versículo que diz: Ao homem está ordenado a morrer uma vez, se aplica a todos, porque todo ser humano morre apenas uma vez. Mas a outra parte, onde diz: vindo depois disso o juízo, se aplica apenas aos perdidos, pois o salvo não entra em juízo. Agora, voltando ao versículo de 1 Pedro 4, verso 6, que é o tema do vídeo, veja que diz: foi pregado o evangelho também aos mortos. O evangelho é as boas novas, onde a pessoa deve crer para ser salvo. Todos os salvos um dia ouviram o evangelho e creram, por isso estão salvos. Estão salvos aqui na terra enquanto estiverem vivos e se não se desviarem. E aqueles que morreram salvos não precisam mais ouvir o Evangelho, porque o tempo foi aqui. O Evangelho ser pregado aos mortos não faria sentido, senão seria uma segunda chance. E haveria uma contradição bíblica muito grande, onde todos iriam crer no Evangelho para sair do inferno e escapar da punição. Não teria lógica. A salvação é pela fé. A pessoa crê pela fé e não por vista. O diabo, ele crê em Deus mais do que nós, porque ele foi um ser celestial, tanto ele quanto aos demônios. Eles foram seres celestiais. Então eles creem em Deus não pela fé, mas por vista. E nós cremos pela fé. Se o inferno fosse um lugar visível aos nossos olhos, as pessoas iriam se converter de medo de ir para lá, e não por amor a Deus. Então, se os mortos ouvissem o Evangelho, perdido,
agora vendo qual a punição que eles iriam sofrer. Claro que eles iriam aceitar o evangelho para não ser punidos. Não teria a menor lógica uma coisa dessa. Veja na parábola do rico e Lázaro, que lá fica claro que é impossível a pessoa voltar, nem mesmo para dar o recado. Quem morre perdido não volta mais. Agora vamos ver o real significado do versículo onde diz que o evangelho foi pregado aos mortos. Muitas passagens bíblicas temos que ver o contexto. Contexto é o que vem antes e após o versículo que foi lido, para assim chegar à conclusão. No contexto dessa passagem, fala de quando o salvo vivia no pecado e agora se converteu. E aqueles que ainda vivem no pecado estranham a pessoa ter largado do pecado e agora viver de acordo com a vontade de Deus e não andar no mesmo pecado que eles andam. Vamos ler mais um versículo para contextualizar melhor e assim chegarmos mais fácil à interpretação correta. Vamos lá, 1 Pedro 4, verso 4. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento da dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Quem vive no pecado vão ter que dar conta a Deus e será julgado. Julgar vivos e mortos significa que todos serão julgados. Até mesmo vivos serão julgados no final da grande tribulação, quando Jesus vier estabelecer o seu reino. Aqueles que estiverem vivos no final da grande tribulação serão julgados. Pedro diz que todos serão julgados. Aqueles que vivem no pecado e blasfemam dos que servem a Deus serão julgados. Agora, no verso 6, que é o tema do vídeo, fala daqueles que foram salvos e, quando estavam vivos, foram julgados segundo homens na carne, mas viveram segundo Deus em espírito. E hoje essas pessoas estão mortas. Esclarecendo melhor, é uma alusão aos que ouviram o Evangelho e creram enquanto viviam na terra, mas agora estão mortos neste momento aqui em que Pedro escreveu essa carta. Essas pessoas que ouviram o Evangelho e creram, e nesse momento aqui estavam mortas. Ouviram e creram enquanto estavam vivas e agora vivem com Deus. O Evangelho foi pregado àqueles que creram e posteriormente morreram, a fim de que tivessem vida eterna com Deus. É esta a interpretação bíblica e que não vai contra outras passagens bíblicas, conforme já foi esclarecido que não existe chance ou uma segunda chance após a morte. Foi pregado aos mortos, se referindo enquanto eles viviam na terra. Agora estão mortos. Então, de maneira nenhuma, em hipótese alguma, podemos interpretar essa passagem como se houvesse uma segunda chance para quem morreu perdido. De maneira nenhuma. A morte é um caminho sem volta. Quem morre salvo não volta e nem quer voltar mesmo. E quem morre perdido gostaria de voltar, mas agora é impossível porque morreu perdido. Após a morte segue-se juízo. Não existe purgatório, não existe limbo, não existe nada. Morreu no pecado, é um caminho sem volta. Então, de maneira nenhuma, isso pode ser interpretado ou mal interpretado que há uma segunda chance. Até porque isso aqui entraria em contradição com o resto da Bíblia, com toda a Bíblia.
Então é isso aí. Então a realidade é exatamente essa aqui. Nada mais, nada menos. Então, se você gostou desse vídeo, dá um cliquezinho em gostei para ajudar na divulgação dele. Quanto mais like, mais o YouTube divulga para mais pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva. Posto 4, 5, 6 vídeos por semana. E até o próximo.